Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 19 de junho de 2024. Boas-vindas a você que nos acompanha todos os dias pelo Spotify ou pelo YouTube. Sempre uma alegria te receber. O nosso abraço de hoje, acompanhado das nossas orações, é claro, vai para os aniversariantes Fernanda Lippe, de Belo Horizonte, Helena Chimelli, de Brasília, Distrito Federal. Parabéns pela passagem do aniversário e que Deus as cumule de todas as bênçãos. Este podcast é um oferecimento. ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O evangelho de hoje continua a meditação do Sermão da Montanha. Nos dias anteriores, refletimos longamente sobre a mensagem do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. No evangelho de hoje, dos dias seguintes, meditamos na mensagem do capítulo 6 do mesmo evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que por São Romualdo renovastes na vossa igreja a vida eremítica, concedei-nos renunciar a nós mesmos e, segundo Cristo, chegar com alegria ao reino celeste. Amém. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O discurso do Evangelho de hoje retoma a afirmação de Mateus capítulo 5, versículo 20. A menos que a sua justiça supere a dos escribas e fariseus, você não entrará no reino dos céus. O termo justiça, tzedakah, é usado na Bíblia para resumir as relações do homem com Deus: piedade, religiosidade, fé. As relações com Deus, nosso Pai, devem ser baseadas na confiança, na segurança e, acima de tudo, na sinceridade. A justiça autêntica não tem como ponto de referência os homens, mas deve ser exercida diante do Pai que está nos céus.
Ser notado pelos homens é perder toda a recompensa do Pai. Mateus sublinha a vaidade de um gesto puramente humano. Os hipócritas que procuram aprovação já receberam a sua recompensa. A hipocrisia consiste no fato de uma ação que tem Deus como destinatário ser desviada da sua finalidade. A esmola, a oração e o jejum devem ser feitos para o Pai, que vê em segredo. Essas ações feitas em segredo não significam necessariamente ações secretas, indicam toda a ação, mesmo pública, feita para Deus, e não para ser vista pelos homens. É a intenção profunda que conta, porque a recompensa está localizada neste nível. A recompensa é a autenticidade da relação com o Pai. O cristão deve dar esmola de modo a salvaguardar a justiça da ajuda prestada ao irmão por amor ao Pai. A exploração da oração é a deformação mais inexplicável da piedade, porque põe também ao serviço aquilo que é essencialmente de Deus. No seu discurso, Jesus não propõe modificar o ritual da oração judaica, apenas sugere uma forma mais correta de realizá-la, evitando a ostentação, o formalismo, a hipocrisia, nos dias de hoje, uma foto para o Instagram da ajuda que se prestou. Os próprios rabinos ensinavam: quem faz da oração um dever que volta em horário determinado, não ora com o coração. O chamado de Jesus segue na mesma linha da tradição profética e sapiencial e encontra confirmação nos seus ensinamentos posteriores e ainda mais na sua vida. E aí tem o jejum, que é outra prática importante da antiga e da nova justiça. É um ato penitencial que completa a ajuda à oração. Jesus, como os profetas, não condena o jejum, mas a forma como é feito. Em vez de expressar a humilhação, tornou-se uma manifestação de orgulho. O jejum cristão, assim como a esmola e a oração, deve ser feito secretamente. O cristão não deve ostentar a sua penitência. Antes, ele deve esconder isso com uma atitude alegre. O jejum, como qualquer outro sofrimento, é fonte de alegria porque nos aproxima do convite de Deus para adotar uma atitude alegre, não sombria, sublinhando o significado definitivo da penitência cristã. Poder sofrer em favor do outro é, de fato, uma graça. Hoje a igreja celebra São Romualdo, um viajante incansável. Ele nasceu em Ravenna, na Itália, no ano de 956. Membro de família nobre, porém sem vínculo algum com a religião. A origem de sua vocação parece ligada a um acontecimento sangrento na família, onde um duelo seu pai acabou assassinando um primo. Chateado com o ocorrido, ele decidiu se tornar um monge e entrou no antigo mosteiro de Santo Apolinário em Classe. Mas ali não se sentia à vontade, porque a vida daqueles monges era bastante descontraída. Após conhecer o abade Guarino, um dos mais importantes monges refundadores do século X, Romualdo o acompanhou até sua abadia de Cuiachá, na Catalunha. Lá, Romualdo permaneceu por 10 anos e completou sua formação. Retornando à Itália em 988, dedicou-se a uma vida eremita perto de Ravenna. Por volta de 1014, Romualdo fundou uma ermida em Cítria. Foi o promotor da congregação camaldulense, ramo reformado da ordem beneditina. Romualdo buscou incessantemente a solidão mais radical para conduzir sua conversa com Deus. Romualdo viveu cerca de 75 anos. Morreu no dia 19 de junho de 1027, na abadia de San Salvatore, em Valdicastro, na mais perfeita solidão. Ele foi canonizado apenas 5 anos após a sua morte e foi declarado santo em 1595 pelo Papa Clemente VIII. São Romualdo foi um monge interessado pelos problemas do seu tempo. Tinha o dom da contemplação e foi um homem de uma vida profundamente dedicada a Deus e aos irmãos. Seu retiro no mosteiro não impediu de viver preocupado com as dificuldades do seu povo e procurou, por palavras e ações, fazer acontecer o reino de Deus na vida das pessoas.
que nós também saibamos nos interessar pelos desafios do nosso mundo e façamos nossa parte na construção do reino da justiça e da partilha. Rezemos. Ó Deus, que nos destes o abade São Romualdo, um exemplo de perfeição do Evangelho, fazei-nos em meio às agitações deste mundo, fixar o coração nos bens eternos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira e seja feliz, hoje e sempre.